Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Cláudio Amorim, eu sou pneumologista pediátrico e fico muito feliz que você esteja por aqui para aprender um pouco mais sobre o raio-x de tórax em pediatria, um dos exames certamente mais solicitados aonde quer que você esteja, seja numa unidade de emergência, seja em um ambulatório. Caso você ainda não conheça as minhas outras redes sociais, eu deixo aqui para você à disposição para que você siga, acompanhe. É um local em que eu faço bastante postagens sobre diversos assuntos, sobre diversas facetas desse exame, que é muito necessário que quem trabalha com pediatria tenha que saber e tenha que ter um domínio mínimo sobre ele. E esse caso que eu quero mostrar para você é um caso que foi intitulado A Culpa de Quem? Do coração ou do pulmão? Esse caso daqui é de uma criança de 3 anos que foi admitida num pronto atendimento, com um quadro de febre e de taquipneia fazia um dia. Essa criança, no momento da admissão, ela apresentava-se em regular estado geral, com hipoxemia, ela tinha uma diminuição de murmúrio vesicular à direita e estertores grossos bilateralmente. Ao exame físico, ela apresentava ainda também uma hepatomegalia. E vale destacar que na história pregressa desse paciente, ele tinha um defeito de ventrículo septo-atrioventricular total, que foi corrigido com uma atrioseptoplastia. Nesse momento, ele fazia uso de sildenafil devido a uma hipertensão pulmonar. Por aqui, você já começa a perceber que ele é um paciente de uma complexidade elevada. É um paciente que tem uma cardiopatia e aparentemente está fazendo um quadro de uma infecção pulmonar. E a gente pode pressupor isso justamente porque é um paciente que já está vindo com uma taquipneia e febre, está caindo saturação, um paciente que antes possivelmente não tinha essa necessidade de oxigenoterapia, e é um paciente que tem alteração de ausculta. Ele tem uma alteração de murmúrio vesicular diminuída à direita, mas chama a atenção também que esse paciente apresenta estertoração grossa bilateralmente e hepatomegalia. Então a gente se pergunta, será que esse paciente está fazendo um quadro de descompensação cardíaca também? Então, vamos dar uma olhada aqui no raio-x. Ele tem alguns dados que trazem para a gente informações interessantes. Olha só, quando a gente olha aqui nesse raio, a gente já logo observa aqui os fios metálicos da esternotomia que essa criança foi submetida para fazer a atrioseptoplastia. E outra coisa que chama bastante atenção aqui é que essa criança tem uma imagem opacificada, uma opacidade bem importante no terço inferior do pulmão direito. E a gente percebe que ela acaba até fazendo um borramento da área cardíaca, ela se estende inclusive para trás do coração. Uma imagem retrocardíaca que pode aqui estar pegando o lobo médio e possivelmente também o lobo inferior direito desse paciente. Quando a gente olha um pouco mais, a gente percebe que tem também aqui, ó, ao lado da margem cardíaca esquerda, uma imagem também opacificada que sugere uma opacidade alveolar. Então, a hora que a gente olha aqui, observa ainda que nesse contexto, todo o pulmão direito da criança, olha como ele é muito mais opaco do que o pulmão esquerdo da criança. Há uma assimetria de densidade radiológica no pulmão. Isso daqui tem que saltar aos nossos olhos, porque essa criança vindo com todo um quadro de febre, taquipneia e com essa alteração já no raio-x, muito provavelmente a gente está diante de uma criança que tenha um quadro de pneumonia. E a hora que a gente olha aqui um pouquinho mais ainda, a gente pode perceber que ela tem ainda um borramento aqui do seio costofrênico direito. E esse borramento do seio costofrênico direito é muito sugestivo de derrame pleural. E aí vem uma pergunta: será que esse derrame pleural é por causa de uma pneumonia, um derrame pleural parapneumônico, ou será que esse derrame pleural seria secundário a uma descompensação cardíaca? Mas aí vale lembrar que no quadro de descompensação cardíaca, a gente acaba tendo derrame pleural geralmente bilateral. Então, talvez a gente acabe sendo um pouquinho mais levado para o lado de que essa criança tem um derrame pleural parapneumônico. E a hora que a gente olha um pouco mais além nesse raio-x, observa aqui, ó, a região hilar do paciente. Observa que o hilo direito do paciente ele é mais elevado do que o hilo esquerdo. Isso tem que chamar a tua atenção. O esperado é que o hilo direito ele sempre fique abaixo do hilo esquerdo, e não o contrário. Quando isso acontece, a gente tem que entender que há alguma coisa de errado. E outra coisa ainda, observa que o hilo esquerdo do paciente ele é bem maior também do que é o hilo direito. Os hilos eles têm tamanhos simétricos. Apesar de eles estarem em alturas diferentes dentro do tórax,
eles têm um tamanho e uma densidade bastante semelhante. Então, aqui a gente tem outro sinal que chama a nossa atenção. Agora, observa que desse hilo pulmonar, a gente tem uma saída bastante grande desses riscos, né? Como se fosse uma pequena malha. Quando a gente tem essa característica, dá para a gente observar isso bastante aqui no lado esquerdo do paciente. A gente tem que pensar que esse paciente, nesse contexto de um paciente com cardiopatia, ele tenha uma alteração de artérias pulmonares. E vamos lembrar que essa artéria pulmonar ela faz parte do hilo pulmonar. Então há um aumento desse calibre do hilo com toda essa reticulação bilateral. Isso daqui é bastante sugestivo. Primeiro, esse aumento possível de artéria pulmonar nessa região hilar de um paciente com hipertensão pulmonar. E a hora que a gente vê toda essa reticulação marcada até toda a periferia, lembra lá que o paciente estertorava grosso, ele tinha hepatomegalia. Possivelmente, esse daqui é um raio-x de um paciente que apresenta-se com um edema pulmonar. E aí acaba vindo aquela pergunta que remete ao título dessa aula. Quem que é a culpa? A culpa é do coração ou a culpa é do pulmão? Seria um hiperfluxo pulmonar que facilitou a ocorrência de uma pneumonia ou não? Foi o contrário, uma pneumonia que acabou facilitando a ocorrência dessa descompensação cardíaca. Uma pergunta que é difícil a gente conseguir responder, mas a gente sempre tem que pensar que o paciente com cardiopatia ele é um paciente com grupo de risco para fazer pneumonias graves, principalmente o paciente cardiopata com repercussão hemodinâmica, o paciente com hipertensão pulmonar. O paciente com hipertensão pulmonar ele tem uma característica que é a hiperreatividade vascular. O que é isso? Hiperreatividade vascular é quando você tem mínimos estímulos de hipóxia e você faz uma vasoconstrição muito importante. E essa vasoconstrição acaba fazendo uma alteração na pressão cardíaca, demanda mais dessa bomba cardíaca e também pode fazer uma hipoxemia mais acentuada nesse paciente. O paciente que tenha uma cardiopatia, ele por si só demanda muito gasto calórico, um gasto metabólico bastante elevado, ainda mais se ele tiver a repercussão hemodinâmica. Esse paciente infectado, então, ele tem um gasto ainda maior. Por isso, o paciente cardiopata com repercussão, com hipertensão pulmonar e infectado é um paciente que merece muita atenção. É um paciente que pode evoluir mal, é um paciente que pode ter uma descompensação mais rápida do que os pacientes que não tenham a cardiopatia como uma doença de base. Esse foi o caso que eu queria trazer para você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido. É um caso que você em algum momento deve lidar com ele. Caso você goste, deixa o joinha aqui, ele ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Caso você ainda não me siga nas outras redes sociais, deixa aqui novamente para que você interaja e vá atrás também, que lá tem muito assunto bacana. Pela tua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.